Perfeccionismo. Eu tenho para mim que perfeccionismo é um tema muito importante, porque pode nos ajudar a lidar com os nossos padrões rígidos e inflexíveis. E por esse motivo eu resolvi abordar esse tema aqui no nosso canal. Talvez o primeiro ponto muito importante seja compreender que perfeccionismo não é fazer o seu melhor. Muitas pessoas não compreendem isso. E eu arrisco dizer que a maioria das pessoas não tem essa consciência. E é por isso que o perfeccionismo é uma característica muitas vezes reforçada e valorizada na nossa sociedade de forma equivocada. Se perfeccionismo não é fazer o meu melhor, então o que é? Perfeccionismo é a busca por fazer de forma perfeita. É a obsessão em alcançar a perfeição. É o estabelecimento de padrões excessivamente elevados, inflexíveis e rígidos, atrelados a uma cobrança e pressão imensas. Além disso, é muito importante compreender que o foco do perfeccionista está sempre na falha, naquilo que não está adequado, naquilo que está faltando, na almofada desalinhada, na mancha de 1 milímetro no vidro. Tendo isso em vista, é muito comum que no comportamento perfeccionista esteja presente uma distorção cognitiva que nós chamamos de visão em túnel. Ou seja, toda a atenção está direcionada apenas para o elemento negativo daquela situação. O foco sempre na falha que o perfeccionista mantém o impede de experimentar a satisfação, porque como a perfeição é algo inatingível, nada em nenhum momento é suficientemente bom. Como é que foi o jantar? Então, foi bom, mas o uniforme do garçom estava tão amassado. O perfeccionista, ele ignora completamente todos os outros aspectos de uma situação e olha apenas para as coisas que deram errado, invalidando a experiência por completo, como se aquela experiência se resumisse ao que não saiu perfeito. O perfeccionismo gera uma tensão constante e ansiedade em demasia, o que muitas vezes traz consequências negativas, não só para o perfeccionista, mas também para suas relações e para as pessoas ao seu redor. Eu não recebo crianças na minha casa porque elas fazem bagunça e tudo fica desorganizado. Esse é um típico exemplo do perfeccionismo que traz limitações e um peso para os envolvidos. Como é que fica nessa situação a relação com os parentes ou com os amigos próximos que têm filhos pequenos? Esse tipo de situação está geralmente relacionada com outra distorção cognitiva bastante presente no perfeccionista, que é a catastrofização. O desfecho das situações sempre será terrível, inclusive no que diz respeito às próprias ações. Se eu errar, vai ser o fim do mundo. Além disso, o perfeccionismo leva o perfeccionista a um lugar de constante comparação, pressão e insatisfação. Ele fomenta uma preocupação excessiva que, na maioria das vezes, paralisa o indivíduo e o leva para profundos estados de sofrimento e esgotamento emocional. Esses estados geralmente são percebidos apenas nos momentos mais extremos e críticos, porque o perfeccionismo é um comportamento que tende a se mascarar como algo positivo e bom, especialmente em função da valorização social que esse comportamento recebe, como nós já falamos. O perfeito é inatingível, por isso o perfeccionismo é disfuncional. Perceber o perfeccionismo como um comportamento disfuncional e identificar se ele está presente no nosso cotidiano talvez seja o primeiro passo em direção à transformação. Mas afinal, existe o perfeccionismo saudável ou existe o lado bom do perfeccionismo? Eu particularmente escolho não utilizar esses termos para que a gente possa deixar bastante clara a disfuncionalidade no perfeccionismo. Ao invés disso, eu gosto sempre de comparar o perfeccionismo com a busca pela excelência.
Perfeccionismo não é a busca pela excelência. A busca pela excelência nos leva a um crescimento pessoal. O perfeccionismo nos leva a uma sobrecarga com as expectativas, demandas e exigências inalcançáveis. Buscar a excelência é olhar para uma tarefa que foi realizada e sentir aquele alívio de que algo foi bem feito. Diferente do perfeccionista que olha para a tarefa e sente o peso da falha e a insatisfação por não estar perfeito. Buscar a excelência é estipular metas e padrões que muitas vezes são, sim, exigentes e altos, porém sempre alcançáveis. Diferente do perfeccionista que estabelece padrões que são sempre inalcançáveis. Buscar pela excelência muitas vezes significa trabalhar duro e dedicar bastante energia em um projeto, diferente do perfeccionismo que nos leva para o completo esgotamento emocional. A busca pela excelência nos leva para um lugar de realização pessoal, onde nós nos sentimos competentes e autoconfiantes. O perfeccionismo nos leva para um lugar de sofrimento, de débito, de incapacidade, de nunca sermos bons o suficiente. Agora vem a próxima pergunta. Onde é que nasce o perfeccionismo? Eu sempre gosto de repetir que geralmente existem muitas possíveis causas para um comportamento, especialmente um comportamento complexo como o perfeccionismo. Características da nossa personalidade que podem sofrer influência de uma predisposição genética, experiências vividas, contextos e ambientes são alguns exemplos. O objetivo dessa reflexão não é trazer uma receita para dizer é isso ou é aquilo. O objetivo dessa reflexão é contribuir de alguma forma para o nosso processo de autoconhecimento, reconhecendo se isso de alguma forma faz sentido na minha vida e na minha história. Eu quero compartilhar aqui duas possíveis causas que podem levar a um comportamento perfeccionista. A primeira delas é a rigidez ou a inflexibilidade de um modelo. Penso que essa rigidez ou inflexibilidade podem se apresentar nas nossas vidas de duas formas. Ou modelos rígidos e inflexíveis presentes em pessoas importantes para mim, ou modelos rígidos e inflexíveis de educação. As referências familiares são muito significativas no nosso processo de desenvolvimento como seres humanos. O que significa que uma criança que convive com pais perfeccionistas tem uma tendência, repito, uma tendência, porque não é uma sentença, não é algo escrito em pedra, tem uma tendência a adotar o modelo perfeccionista como algo positivo a ser replicado. Se meu pai age assim, eu também vou agir. E perceba que há muitas situações onde os pais, mesmo perfeccionistas, não exigem isso dos filhos, mas mesmo assim a criança pode adotar o modelo como algo a ser replicado. A segunda forma de apresentação desse modelo é através de um modelo rígido de educação. Você foi educado em um cenário onde o erro era tido como algo positivo, que pode nos levar para um aprendizado, ou em um cenário onde o erro era amplamente condenado como algo a ser eliminado das nossas vidas. Você cresceu em um ambiente onde apenas o altíssimo desempenho era reconhecido e qualquer nota diferente de 10 era criticada de forma severa, ou em um ambiente onde a performance era olhada de forma individual, reconhecendo pontos fortes e possíveis pontos de melhoria. Eu só recebo amor quando atinjo as expectativas. Reconhecer esses modelos de inflexibilidade e rigidez nos ajudam na compreensão da raiz de um comportamento e na escolha daquilo que queremos para as nossas vidas daqui para frente. Como é que eu quero agir? Quais os novos comportamentos que fazem mais sentido para mim hoje? A segunda possível causa de um comportamento perfeccionista é a presença de episódios de fracasso, exclusão social e abusos emocionais.
Para compensar essas falhas ou erros que me levaram a estes lugares de rejeição, eu preciso ser perfeito. O medo frequente da desaprovação e de episódios de exclusão ou abuso emocional, como o bullying, por exemplo, podem levar à distorção de que, se eu sou perfeito, eu não passo por isso. Dessa forma, o indivíduo desenvolve um comportamento perfeccionista como um mecanismo de defesa para não passar por esse tipo de sofrimento. O que seria extremamente funcional se esse comportamento não gerasse, como resíduo, o esgotamento emocional. Agora que nós já temos uma consciência maior a respeito do perfeccionismo e as suas diferenças em relação à busca da excelência e algumas das possíveis causas que podem originar esse comportamento, o que é que nós podemos fazer? Eu compartilho aqui alguns pontos que talvez possam contribuir. O primeiro ponto, o que eu quero destacar, é exatamente o comportamento com o qual nós comparamos o perfeccionismo no início do nosso vídeo. Ou seja, exercitar a busca pela excelência. Porque a maioria dos perfeccionistas mantém esse comportamento e por que é que ele é tão valorizado socialmente? Porque a maioria dos perfeccionistas acredita que se eles abandonarem esse comportamento, eles se tornam improdutivos, negligentes e preguiçosos. Abrir mão do perfeccionismo não significa não se importar mais com nada ou fazer as coisas de qualquer jeito. Trocar o perfeccionismo pela busca por excelência nos leva para um bom lugar, né? Um bom lugar interno de força e construção, e também de desenvolvimento pessoal. E como é que eu faço isso? Trocando o impossível pelo possível. Tem um ditado que diz: antes feito do que perfeito. Eu tenho observado ao longo dos anos que isso muitas vezes soa para um perfeccionista como negligência. Então eu gostaria de sugerir a troca do antes bem feito do que perfeito. Trazer essa frase para o cotidiano pode ajudar muito, porque o perfeccionista muitas vezes está inserido em uma dinâmica interna de tudo ou nada. Se eu não chegar em primeiro lugar, meus esforços não valeram de nada. Se eu não tirar a nota máxima, eu sou incompetente. Tudo ou nada. Além disso, colocar limites e prazos na realização de uma tarefa pode ajudar muito no comportamento perfeccionista, que muitas vezes pode nos levar para a procrastinação. Ao buscar pela excelência, eu garanto uma boa performance e a realização das coisas com qualidade, ao mesmo tempo que me afasto dos rótulos de desleixado e preguiçoso, que muitas vezes assombram o perfeccionista e são usados como argumentos para manter o comportamento que é disfuncional. Eu gosto sempre de compartilhar a história de uma cliente que estava trabalhando alguns padrões inflexíveis e eu sugeri que ela se permitisse experimentar alguma atividade diferente que ela gostasse. Na sessão seguinte, ela contou que tinha ajudado o marido a cozinhar, picando os legumes. E aí eu perguntei para ela como é que tinha sido aquela experiência. E ela disse assim: não ficou perfeito, né? Mas no fim deu certo. Imediatamente após dizer essa frase, ela percebeu o padrão inflexível. Eu pergunto qual é a relevância de picar uma cenoura em cubos perfeitos nesse contexto. Que diferença isso faz na sua vida? Permita-se experimentar o alívio e a satisfação do fazer bem feito e abra mão do sofrimento do fazer perfeito. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é o exercício de colocar o foco no acerto. Como nós já falamos, o perfeccionista direciona o seu foco para a falha. Mais uma vez, o nosso objetivo aqui não é nos tornarmos reféns do extremo, ou seja, fechar os olhos para a falha. Colocar o foco no acerto significa valorizar o que foi bom e produtivo naquela experiência e, ao mesmo tempo, ter consciência da falha.
O foco no acerto nos conecta com um bom estado interno que fortalece nossa autoestima e capacidade de realização. E desse lugar nós podemos olhar para a falha ou para o erro como uma oportunidade de transformação e melhoria, e não como uma mancha que estraga aquela experiência. Dessa forma, nós podemos aos poucos ressignificar os padrões rígidos e inflexíveis aos quais muitas vezes nós fomos expostos ao longo das nossas vidas, especialmente na nossa infância. O terceiro ponto é o exercício de permitir-se receber a aprovação, mesmo sendo imperfeito. O perfeccionista acredita que só vai receber a aprovação e o reconhecimento se ele for perfeito. Esse modelo mental está associado, na maioria das vezes, às experiências anteriores de exclusão e bullying, por exemplo, como nós já falamos. Eu te pergunto, você conhece alguém perfeito? Existe alguém perfeito entre as pessoas que você admira ou entre as pessoas que você ama muito? Se você é capaz de amar e de admirar alguém que é imperfeito, o que é que faz você acreditar que os outros não são capazes de fazer a mesma coisa? Permita-se ser imperfeito e experimentar o alívio que isso traz. Perceba mais uma vez que isso não tem absolutamente nada a ver com não estar comprometido com seu processo de desenvolvimento pessoal. Somos indivíduos imperfeitos em constante processo de aprendizagem e construção, em direção a sermos seres humanos melhores, não perfeitos. Bem mais leve, né? Se você sente que tudo isso te ajuda, coloque em prática e, caso você queira, compartilhe aqui conosco as suas experiências. Se você conhece alguém que sofre com um comportamento perfeccionista, compartilhe com essa pessoa, caso você queira, esse vídeo, né, como uma oportunidade de reflexão. E vamos em frente.